Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores perguntas da humanidade, né? Quem é Deus? É uma questão gigantesca, eu sei. Mas calma, a gente vai usar uma abordagem teológica bem estruturada para tentar entender isso, passo a passo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente tenta definir quem é Deus. Depois, a gente entra num tópico denso, a doutrina da Trindade. Em seguida, vamos falar dele como o Criador do universo. Daí, a gente explora o caráter de Deus, sabe? Seus atributos. E para fechar, a pergunta que amarra tudo: por que isso importa, afinal? Então, bora lá. Então, vamos lá. Quem é Deus? Bom, por onde a gente começa, né? É óbvio que qualquer definição que a gente tente dar sobre Deus vai ser incompleta, não tem como. Mas existe uma tradição teológica bem específica, a teologia reformada, que nos dá uma base muito, mas muito sólida para começar essa conversa. E tá aí, essa definição clássica que vem do breve catecismo de Westminster. Parece denso, né? Um monte de palavras. Mas pensa só, cada termo aqui, espírito, infinito, eterno, imutável, foi tipo escolhido a dedo depois de séculos de debate teológico. Então, essa frase aqui, ela é a nossa fundação para tudo o que a gente vai ver a seguir. Ok, vamos quebrar isso para ficar mais fácil. Pensa assim, ó, tem qualidades que falam sobre a natureza de Deus, sabe? Coisas como ser infinito, eterno e imutável. Ou seja, ele não muda, ponto. E do outro lado, tem as qualidades que descrevem o caráter moral dele. Ele é perfeitamente sábio, santo, justo, bom. Juntando tudo isso, a gente tem os pilares que sustentam a identidade dele. Beleza, mas aí vem uma pergunta ainda mais fundamental, né? Como é que a gente pode saber que Deus existe? O curioso aqui é que a abordagem das escrituras não é, digamos, científica. Ela não tenta te dar uma fórmula matemática para provar a existência de Deus. Em vez disso, ela aponta para diferentes tipos de evidências. E a fonte que a gente está usando aponta para 4 caminhos principais. O primeiro, o próprio universo. A ideia de que, se você olha para a criação, ela aponta para um Criador. Simples assim. O segundo, claro, é o que a própria Bíblia diz, que afirma a existência dele o tempo todo. O terceiro, que é tipo o coração da teologia cristã, é a revelação de Deus na pessoa de Jesus. E o quarto é algo mais interno, pessoal, uma convicção que a fé diz que vem do Espírito Santo. Ok, agora a gente vai entrar num território que é fascinante e, ao mesmo tempo, um baita mistério. A doutrina da Trindade. A ideia de que existe um só Deus, mas em três pessoas. Eu sei, é complexo. Então vamos com calma e ver como a teologia tenta explicar esse conceito. E olha que interessante. O primeiro ponto é que a palavra Trindade não está na Bíblia. Pois é um termo que os teólogos criaram para tentar resumir uma ideia que está espalhada pelo texto todo. Qual ideia? A de que existem três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que no fundo, elas são uma só essência, uma só natureza divina, ou seja, um único Deus. Um jeito bem prático de entender como essa unidade funciona é olhar para o plano da salvação na visão cristã. Pensa numa grande obra. O pai seria o arquiteto, aquele que planejou tudo. O filho é o engenheiro que vai lá e executa a obra. E o Espírito Santo, ele é quem entrega a chave, quem aplica os benefícios da obra na vida das pessoas. Ou seja, papéis diferentes, mas trabalhando juntos num único propósito. E essa frase aqui, ela resume tudo. A palavra-chave aqui é igualdade. Nessa doutrina não tem um que é mais importante ou mais poderoso que o outro, sabe? Nada disso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente iguais em poder e glória. Três pessoas, mas uma única essência divina. Esse é o grande e misterioso coração da Trindade. Beleza, a gente já falou um pouco sobre quem Deus é. Agora vamos mudar o foco para o que ele faz. E claro, a primeira grande ação que a Bíblia descreve é a criação, a origem de tudo. Essa aqui talvez seja a frase de abertura mais famosa de todos os tempos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Em pouquíssimas palavras, ela já estabelece uma ideia fundamental. Deus veio antes de tudo. Ele é a causa primeira, o agente por trás do universo. Isso quer dizer que o universo não sempre existiu. Ele teve um começo, e esse começo foi uma ação de Deus. E a teologia costuma analisar essa criação em 4 pontos. Vamos ver. Primeiro, o ato em si. Foi uma criação ex nihilo. Chique, né? É latim para a partir do nada. A ideia é que Deus não pegou uma matéria que já existia e mudou. Ele criou do zero. Segundo, o meio. Como ele fez isso? Pela sua palavra. Haja luz.
Foi um comando, não foi um esforço físico. Terceiro, o tempo. O relato bíblico fala em 6 dias. E, por último, o quarto ponto, o propósito. Para que tudo isso? Para revelar a glória dele. Certo, se a criação é sobre o que Deus faz, os atributos são sobre quem Deus é. É como se a gente estivesse falando do caráter dele, da sua personalidade divina, por assim dizer. E para ajudar a gente a entender, a teologia divide esses atributos em 2 categorias bem úteis. E essa divisão é bem legal, olha só. De um lado, tem os atributos que a teologia chama de incomunicáveis. Basicamente, são as qualidades que só Deus tem e mais ninguém. Tipo, ser onipotente, ter todo o poder, ou onipresente, estar em todo lugar ao mesmo tempo. A gente nunca vai ser assim, né? Mas aí, do outro lado, tem os atributos comunicáveis. E esses são as qualidades que Deus, de certa forma, compartilha com a gente. Nós podemos e somos até chamados a refletir o amor, a bondade e a justiça dele. E esse versículo, João 3,16, é talvez o maior exemplo de um atributo comunicável em ação. O amor de Deus aqui não é só um sentimento ou uma ideia abstrata. Ele é definido por um verbo, uma ação, deu. É um amor que se prova na doação. E esse é o modelo que, para a fé cristã, a gente é chamado a seguir. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega na pergunta final, e talvez seja a mais importante de todas. Ok, a gente definiu, falou de trindade, de criação, de atributos, legal, mas e daí? Para que saber de tudo isso? Qual a importância prática disso tudo na vida real? E a resposta, segundo essa visão, é que conhecer a Deus não é um exercício puramente intelectual, sabe? Não é como estudar matemática, que você só acumula fórmulas e fatos. O objetivo final aqui é outro. É conhecer o caráter dele. A ideia é que a busca é por um relacionamento, e não só por informação. E esse conhecimento, que é mais relacional, levaria uma resposta em 3 passos. O primeiro é o intelectual mesmo, é entender quem ele é. A partir daí vem o segundo passo, que é o da fé. Não só saber sobre ele, mas crer nele, confiar nele. E a consequência natural disso tudo, o terceiro passo, seria a adoração. É a resposta de reverência, de admiração diante do Criador. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a gente foi criado por um Deus que escolheu compartilhar traços do próprio caráter dele com a gente, coisas como amor, bondade, justiça, verdade, o que isso diz sobre o nosso propósito aqui? O que realmente significa tentar ser um reflexo, mesmo que seja um reflexo meio torto e imperfeito, dessas qualidades divinas no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão.